Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Eu sou Moreh Malachi Ben Israel, líder de nossa sinagoga Anusim Brasil, aqui na cidade de Criciúma. Lembrando que a sinagoga Anusim Brasil, ela também está na cidade de Curitiba, Paraná, em Ponta Grossa. Nós estamos também na capital São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Maranhão, enfim, em vários estados, cidades, inclusive fora do Brasil também, né? Em Portugal, estamos ali com a nossa sinagoga Anusim Brasil, e a Anusim Brasil é uma sinagoga formada por judeus e por não judeus, e por todos aqueles que tem a sua identidade, né, judaica, os Binei Anussim. Então, se você dentro de si, na sua alma, né, você acredita, você ama, você é um simpatizante do nosso povo Israel e você deseja fazer a sua conversão ou a sua techuvá ao Deus de Israel e ao povo de Israel, lembre que a nossa comunidade, né, a Anusim Brasil, ela pode ajudar você a fazer todo esse processo de retorno, a fazer aí a sua techuvá. Então, nós damos as boas-vindas a todos, nossos amigos, nossos internautas, a você que está conosco nesta manhã, neste terceiro dia, hoje, dia 26 do mês de junho, do ano de 2024, e dia 20 do mês de Sivan, do ano de 5.784, do calendário judaico, né? Então, hoje nós faremos a quarta aliá da paraxá que estamos estudando, que é a paraxá Shelá. E a leitura de hoje está no capítulo 14 de Bamidbar, Números, capítulo 14, do verso 26 até o capítulo 15, Passuque 7. Bamidbar, Números, capítulo 14, verso 26, até o capítulo 15, verso 7. Queremos aqui deixar o nosso shalom, nosso Boker Tov a todos, e também a você que hoje está completando mais um ano de vida, nossos votos de parabéns, felicidade, muitos e muitos anos de vida, que Hashem lhe abençoe grandemente a você que hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns, Mazal Tov. Vamos então à leitura da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E falou o Eterno a Moshe e Arão, dizendo: até quando esta má congregação faz com que Israel se queixe contra mim? Os murmúrios dos filhos de Israel, que esta congregação faz murmurar contra mim, escutei. Dize-lhes: assim como eu estou vivo, diz o Eterno, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós. Neste deserto cairão vossos corpos, como também todos os que de vós foram contados segundo a vossa conta, da idade de 20 anos em diante, os que murmuraram contra mim. Não entrareis na terra pela qual levantei minha mão, como juramento para vos fazer habitar nela, salvo Calebe, filho de Lefuné, e Josué, filho de Nun. E vossas crianças que disseste que serviriam
de presa, a estes os trarei e conhecerão a terra que vós desprezastes. E vossos corpos cairão neste deserto, e vossos filhos errarão no deserto 40 anos, e carregarão vossas culpas até acabarem-se vossos corpos no deserto, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, por cada dia um ano por cada dia. Levareis as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis a consequência do vosso afastamento de mim. Eu, o Eterno, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se reuniu contra mim neste deserto. Serão consumidos e ali morrerão. E os homens que enviou Moshe a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar contra ele toda a congregação, difamando a terra, aqueles homens que difamaram a terra morreram da praga diante do Eterno. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, ficaram com vida dentre aqueles homens que foram espiar a terra. E falou Moshe estas palavras a todos os filhos de Israel, e enlutou-se o povo, e madrugaram pela manhã e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que disse o Eterno, porquanto havemos pecado. E disse Moshe: Por que transgredis o dito do Eterno? E isso não prosperará. Não subais, porque o Eterno não está entre vós, para que não sejais vencidos diante de vossos inimigos, porque o Amalequita e o Cananeu está ali adiante de vós, e caireis a espada, porque vos desviaste do Eterno, e não estará o Eterno convosco. E esforçaram-se para subir ao cume do monte e a arca da aliança do Eterno. E Moshe não se moveram do meio do acampamento. E desceram o Amalequita e o Cananeu que habitavam naquele monte, feriram-nos e desbarataram-no até Hormá. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando vierdes à terra de vossas habitações, que eu vos hei de dar, e fizerdes oferta queimada ao Eterno, oferta de elevação, ou sacrifício para dedicar-lhe um voto, ou uma oferta voluntária, ou na vossa solenidade, para fazer com que seja recebido com agrado pelo Eterno este sacrifício do gado ou do rebanho, oferecerá aquele que apresentar a sua oferta ao Eterno por oblação de flor de farinha de trigo, 1/10 parte de epá amassada com a 4ª parte de um rim de azeite, e vinho para libação. Porás 1/4 de rim com a oferta de elevação ou com o sacrifício, por cada cordeiro. E se for carneiro, oferecerás por oblação de flor de farinha de trigo, 2/10 parte de epá amassada, com a 1/3 parte de um rim de azeite e vinho para libação, e 1/3 parte de um rim oferecerás para ser aceito com agrado pelo Eterno. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, ve'hayolam atah betocheinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Seguimos com a leitura da Parashá Shelá, neste quarto dia, quarta aliá, quarto dia da semana, e falando do que aconteceu, desse episódio
e de fato não deveria ter acontecido, né? Porque a gente tem falado muito, né, que a nossa vida é uma consequência, né? Aquilo que acontece na nossa vida é uma consequência das nossas atitudes, sejam elas fisicamente ou espiritualmente, né? Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente planta tem um preço, né? Tudo que se planta se colhe, na verdade, né? Então, tudo que se planta se colhe. Então, quem planta vento diz que colhe tempestade, né? Então, aqui nós vimos na sequência da leitura e na liad de hoje, o Eterno falou a Moshe e a Arão dizendo: até quando esta má congregação faz com que Israel se queixe contra mim? Né? Então, por causa daqueles espias que foram mandados, né? Veio todo este mal sobre a casa de Israel. Então, tem um ditado, né, que a gente fala e ouve muito, que diz um ditado que quando um time está ganhando, não se mexe. Quando um time de futebol está ganhando, não se mexe. Para que mexer, né? Então, os filhos de Israel, eles estavam vencendo, porque eles saíram de uma condição de escravo até a liberdade, e eles estavam sendo guiados pelo Eterno. O Eterno era com eles, e o Eterno não ia desamparar o povo na sua caminhada, porque ele havia prometido de levar os filhos de Israel até a terra de Canaã. Então, se Deus havia prometido que levaria eles para uma terra que emana leite e mel, o que seriam aqueles homens que, segundo os espias, viram? Nada, porque há pouco tempo antes, o Eterno tinha pelejado em favor de Israel e que foi o Eterno que lutou contra o faraó, não foi o povo. O povo estava vencido pelo faraó. Os 400 anos na terra do Egito, se Deus não tivesse tirado o nosso povo da terra do Egito, se o Eterno não nos tivesse tirado de lá, até hoje nós estaríamos lá. Estaríamos lá em que condição? Com condição de escravo. Por quê? Porque o faraó, o Egito, era um povo muito forte, né? Então, é como a gente vê numa guerra, né? A gente hoje vê guerras que acontecem entre um país poderoso que domina um país pequeno. Então, isso só vai parar quando ele decidir, quando ele quiser. Caso contrário, ele vai dominar. Então, se o Eterno não tivesse pelejado em favor de Israel, até hoje nós estaríamos nessa condição de escravo. Então, foi Deus que pelejou em favor do povo. Foi Deus que lutou contra o faraó, o poder deste faraó, e no fim derrotou o faraó, né? Derrotou aquele poder, e o povo de Israel saiu. Ora, se Deus havia lutado contra o faraó, o poder do faraó, o que seria aqueles homens? Não seriam nada, né? Mas o povo murmurou, e por causa das notícias que eles receberam. E nós vimos aqui na leitura de hoje, né, que isso custou caro, foi um preço. Na verdade, o que os espias fizeram foi uma Lashon Hará. O que é a Lashon Hará? A Lashon Hará é quando a pessoa fala de outro, né? Ou traz qualquer notícia, alguma coisa que não é verdadeira. E qual é a consequência para aqueles que fazem Lashon Hará?
eles são acometidos da lepra, né? Então, o versículo que nós lemos da Torá fala aqui no verso 37, aqueles homens que difamaram a terra morreram da praga diante do Eterno. Então, eles foram mortos por uma praga. Por quê? Porque fizeram Lashon Hará, falaram mal da terra. Falaram mal da terra que o Eterno tinha prometido dar. E a toda aquela geração, conforme lemos aqui, neste deserto cairão vossos corpos, como também todos os que de vós foram contados segundo a vossa conta, da idade de 20 anos em diante, os que murmuraram contra mim. Não entrareis na terra pela qual levantei minha mão como juramento para vos fazer habitar nela, salvo Calebe, filho de Lefuné, e Josué, filho de Num. Então, foi o que nós falamos na leitura anterior. Não é porque é a maioria que está falando que está certo. Não era porque tinha 10 espias falando uma coisa e apenas 2 falando outra, que os 10 estavam certos. Pelo contrário, nós vimos aqui que os 10 estavam errados. E, por consequência, morreram de uma praga. Por quê? Porque falaram mal da terra, né? Então, salvo Josué e Calebe, deles, né, foi formado um novo povo, nos 40 anos, né, aí veio então a consequência, o Eterno falou aqui, né, e vossos corpos cairão neste deserto, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, por cada dia 1 ano. Então, aqui é algo profético, né? Então, quando fala 1 ano, 1 dia, refere-se a 1 ano, né? Então, foram 40 dias que eles espiaram a terra, e cada dia valeria 1 ano. Então, foram 40 dias, 40 anos. 40 anos eles andaram pelo deserto. Isso também por consequência da desobediência, da rebelião, e esses 40 anos morreram toda essa geração. E uma nova geração surgiu, né? Então, a Torá segue dizendo que aqueles homens que difamaram a terra morreram da praga, né? Diante então do Eterno. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Lefuné, ficaram com vida dentre aqueles homens que foram espiar a terra. Então, não significa que a maioria tenha razão, né? Não devemos entrar nesse barco, porque às vezes é um barco, como se diz, é um barco furado, né? Sempre que tenhamos que tomar alguma decisão, algum partido, digamos assim, devemos sempre analisar cada caso, se realmente tem prova, é verdadeiro, ou é só notícia que está rolando, né? Porque hoje é o que a gente tem falado, hoje em dia se fala muito dessa tal fake news, né? E aí que nós temos que ter cuidado para não estarmos do lado errado, ok? Então é isso, seguimos aí com a nossa vida, a nossa caminhada, crendo nas promessas que Hashem fez e que vai se cumprir. Tudo que Deus falou até aqui já se cumpriu. Parte já se cumpriu, parte ainda não, né? Quando Deus mandou o dilúvio, Deus falou para Noé, olha, eu vou mandar um dilúvio. Vai chover aí 40 dias e 40 noites, né? Vou mandar um dilúvio sobre a terra. Então, Noé acreditou e seguiu a ordem de Hashem. As nações, os povos que ali estavam, não acreditaram, né? Então acabaram perecendo. Então,
aquilo que Deus falou ia acontecer, aconteceu. Então, tudo está acontecendo, tudo que está acontecendo é aquilo que Deus falou. Agora, ainda tem muita coisa acontecendo, né? Ainda aguardamos o Mashiach para que ele venha, peleje em favor de Israel e comece a construção do templo. Que Deus nos ajude nessa nossa caminhada e que possamos manter sempre firme a nossa fé. Um grande abraço, muito bom dia a todos, Boker Tov, tenham todos um ótimo dia. E uma vez mais, gostaria de também falar a você que ainda não está contribuindo aí com a nossa comunidade, se você deseja ser um mantenedor da nossa comunidade, né, você poderá estar nos ajudando, enviando uma contribuição ou mesmo o seu macer, e você poderá enviar através dessa chave Pix que aparece aí na tela, que é alucimbrasilcristiúma@gmail.com. E através dessa chave você vai então poder fazer o envio de sua contribuição, e desde já nós agradecemos, como também agradecemos a todos que estão nos ajudando, porque manter uma sinagoga, todas as despesas, isso só é possível com a contribuição de todos, com a ajuda, né, de todos. Então, se você quiser nos ajudar, nós desde já agradecemos e rogamos a Hashem para a sua vida também. Um grande abraço, fique com Deus. Shalom, shalom. Bom dia, bom dia.